Agora estou ao vivo. 3, 2, 1. Começando. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante nos dias atuais. Ansiedade infantil. Você sabia que existia ansiedade infantil? Hoje nossas crianças, nossos adolescentes com ansiedade infantil. Deixa eu escrever aqui. Ansiedade infantil nos dias atuais. Publicar, fixar o comentário. Opa, desculpa. Então, gente, hoje vamos fazer uma entrevista super legal com uma convidada, amor de pessoa, ela é psicóloga, psicopedagoga, professora, palestrante, tantas coisas para a gente falar sobre um assunto muito importante, que é sobre ansiedade infantil. Então eu vou convidar aqui algumas pessoas, mandar aqui o aviãozinho para a gente convidar nossos convidados ou nossos convidados especiais para assistir esse momento importante, que é sobre ansiedade infantil. Vamos participar? Vamos entender? Olá, Bárbara, Dona Socorro, Carmen. A Carmen já entrou. Vamos chamar logo a Carmen para ela começar a nossa. Oi, Irlândia, seja bem-vinda mais uma vez. Só vamos aguardar aqui a nossa convidada especial. Olá, Carmen. Boa noite. Oi, boa noite. Tá me ouvindo, Léo? Eu tô te ouvindo, eu só não tô te vendo. Eu também não tô me vendo, o que será? Tu, tu não tá se vendo ou tu não tá me vendo? Ah, espera aí, deixa eu mudar. Espera aí. Ah, mudei aqui. Aí, Mudei aqui. Boa noite, pessoal. boa Tudo noite. bem? Estão me Tudo vendo bem? direitinho? Tá linda, Carmen. Parabéns por essa beleza. Ai, Léo, obrigada pelo convite, Léo. Eu que agradeço de coração. Então, gente, enquanto a gente vai nos conhecendo aqui, vamos nos apresentando, vamos mandando um aviãozinho convidando as pessoas para participar da live hoje. Vocês podem fazer pergunta, pode tirar dúvida, pode citar acontecimentos para a gente trocar ideias aqui, porque essa entrevista, essa live, não é só entre eu e a Carmen, não. É com vocês também participando, tá bom? Então, gente, vamos convidar as pessoas Bem-vinda. porque é um assunto muito importante. É sobre ansiedade infantil. E, Carmen, pasma, eu sofria de ansiedade infantil, adolescência, na vida toda e não sabia. Fui saber que eu tinha ansiedade depois que eu comecei a fazer um tratamento psicológico já adulto, né? Então, vocês é bom ficar atento nessa live para saber se as crianças perto de você estão sofrendo, se tem, porque a gente vai trocar experiências aqui, né, ô Carmen, Aham, sim, a gente vai trocar né? experiências. E assim, Léo, falar desde já para o pessoal que esse é um assunto muito amplo, né? Assim como Isso, ele é amplo, abarca várias coisas, então a gente só vai dar uma pincelada, que é para quê? Para motivar o pessoal, incentivar o pessoal a se identificar com um pouco que a gente vai falar aqui, né? Ah, mas ela isso, falou que isso acontece. Olha, eu estou sentindo isso, então é bom eu procurar um especialista para ver o que eu devo fazer, né? Então é super importante isso. ter essa atenção, porque é muito amplo, não vai dar para a gente falar uma vírgula, né? Não, Mas não a gente vai, é está aqui muito amplo mesmo. para ajudar e motivar vocês e tentar Isso. esclarecer o Ah, máximo boa possível. noite, Policarpos Borges. Tava com saudade de você nas lives. Boa noite, Irlândia. Cleilson, meu amigo. A Val está aqui também. A Val é minha psicóloga. Ela que me ajuda nas Ah, ansiedades da Val, vida aí. ah, que legal. O meu sobrinho também entrou, o Arthur. Ele mandou Uhum. áudio para mim dizendo que ia assistir.
Olha aí, que legal. Então, pessoal, enquanto a gente vai se apresentando aqui, vão convidando as pessoas, vão convidando os parentes, vão convidando os amigos para a gente é, Ca- compartilhar conhecimento, é muito importante. Então, Carmen, eu vou me apresentar aqui para quem ainda não me conhece, para saber um pouquinho de mim e depois, logo em seguida, você também se apresenta aqui para o nosso público, aqui falando quem é a Carmen, o que faz, tá bom? Ok, Boa noite, gente. Seja bem-vindo na nossa entrevista com a Carmen, aqui a nossa live especial. E eu fico muito feliz por ter aceitado o meu convite mais uma vez. E aqui, gente, a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante. Com o objetivo apenas de trocar conhecimento, não é nada que a gente vá entrar em dados clínicos, tudo isso, né? Porque isso é um tema muito, como ela já falou, é um tema muito amplo e a gente tem que ver vários aspectos diferentes. Mas isso aqui já é para dar uma ideia, tá bom? Que é, isso que é mesmo. sobre ansiedade infantil nos dias atuais. Eu sou palestrante, eu sou escritor do livro Seja Nota 10 na Vida, certo? Que vai ser lançado ainda no dia 10 agora. Sou especialista em desenvolvimento humano, ou desenvolvimento pessoal, mas eu gosto de falar que eu sou, na verdade, um eterno aluno. Eu gosto de aprender muito. E é um prazer estar hoje com você, Carmen. A palavra é sua, se Obrigada. apresente. Bri- Obrigada, Léo. O prazer é meu. Eu sou professora, né? Eu sou psicopedagoga, sou psicóloga, sou palestrante também, né, Léo? A gente se conheceu num grupo de palestrantes aí do Brasil inteiro e moro em Cascavel, Paraná, mas sou da Paraíba, né? Tenho 2 filhos, lindos e maravilhosos, e dou aula à tarde e atendo no consultório de manhã, né? E a minha abordagem psicológica é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Aí Muito bom. eu tenho a especialização, né, que é inteligência espiritual, mas devo frisar que não tem nada a ver com religião, né? E AEE, que é atendimento educacional especializado, e na própria TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ai, que muito, muito bom. Parabéns por tudo isso. E, Carmen, eu sempre gosto, como a gente vai falar sobre infância, sobre essa parte infantil, eu vou relatar algumas coisas comigo, né? Eu nasci aqui no estado do Acre, sou de Rio Branco, capital mesmo, e a minha mãe, ela criou eu e meu irmão como mãe solteira. Antigamente falavam, né? Mãe solteira, olha a mãe solteira, né? Então, eu fui criado por uma mulher nota 10, né? Ela é espetacular, minha mãe. E foi uma infância muito, muito carente. A minha mãe trabalhou muito, eu via a minha mãe trabalhar de madrugada, de noite, de manhã. Eu pensava, quando era pequeno, que minha mãe não dormia. Porque quando eu dormia, ela ficava acordada, e quando eu acordava, ela já estava acordada. Então eu achava que minha mãe não dormia. Eu ficava pensando isso várias e várias vezes, né? E conta como foi a tua infância, onde nasceu, como é que era a família. Conte um pouquinho para eu te conhecer melhor, para a gente saber quem é a Carmen antes de ser Então, Léo, psicóloga. então, como eu já falei, né, eu sou da Paraíba, então, assim, a minha infância foi simples, foi tranquila, foi uma infância gostosa, né, simples, porém muito, muito legal. Então, eu, como mais velha, eu cuidava dos meus irmãos, né, os menores. Então, assim, para minha Uhum. mãe trabalhar, né, porque a minha mãe ralava bastante também, e aí, e como ela trabalhava em casa, aí eu cuidava dos menores, né? Então a infância foi bem tranquila. Eu sempre gostei de estudar, então na escola a professora, eu com 5 anos e pouco eu já sabia ler e escrever, então a professora me mandava ajudar os outros, me mandava ajudar os outros que tinha dificuldade, isso eu me lembro bem, e eu amava, né? Eu me achava mesmo, me sentia a rainha da cocada. Então, assim, foi bem tranquila mesmo.
Cara, que bom, né? E tem algumas irmãs da senhora aqui, né? Tem irmã assistindo, né? E, Tem, ixi, tem bastante gente aí, Léo. Tem a cunhada, sobrinho, as irmãs, a Kátia, a Catiane. Tem e, bastante. e A irmãs da mãe, carne aí, fala aí pra gente se ela pegava muito no pé de vocês. Ela falou que era mais velha e cuidava de vocês. Fala aí se ela pegava muito no pé de vocês. Comenta aí pra gente saber como é que era a irmã, se era uma irmã tá. muito, né? Muito no pé ou era uma irmã mais liberal? Então, gente, boa noite. Olha, o meu um comandante lá do quartel, Tenente Francisco, seja bem-vindo. Pessoal, os que estão entrando agora, a gente está falando sobre um assunto muito, muito importante, ansiedade infantil. Então, fica até o final, vamos saber, vamos conhecer mais sobre esse tema, muito, muito importante. E ah, deixa eu te falar, Carmen, eu, quando eu estava estudando na escola, eu sofria pra caramba, porque eu, com toda sinceridade, eu vou falar aqui pra você, eu odiava a escola. Pra mim, a escola era como se fosse o pior canto do mundo, era um filme de terror, era, pra mim, eu queria tudo, mas, menos ir pra escola. E muitas vezes, eu tinha problemas, por exemplo, quando estava em época de acontecer uma prova, eu começava a ficar muito nervoso, eu ficava muito preocupado, eu tentava estudar, estudar, estudar e nada ficava na cabeça, eu ficava pensando só na nota que eu ia tirar, na nota que eu ia tirar. Era aterrorizante a sala de aula para mim. Por causa da que eu não conseguia entender o que os professores falavam, não conseguia entender como que funcionava todo aquele mundo escolar, era muito, muito complicado para mim. E eu, às vezes, até ficava doente, né? Mas para minha Mas, mãe não tinha problema, já me levava para a mas escola é. assim. Já era Isso tem a ansiedade que ver, você não sabia o nome disso. Aham, então, tem. aí eu queria saber, poderia explicar, porque eu vejo muitas crianças hoje passando por isso também, né? Que perde Sim, sono, que fica exatamente. preocupado. E com a ansiedade dessa forma é prejudicial para a gente que é criança, ansiedade com a sala de aula, com provas, com trabalhos. E é comum isso também, Carmen? Nossa, ótima pergunta, Léo. A ansiedade, quando chega nesse nível, ela já deixa de ser comum, né? Ela deixa de ser comum. Dessa forma, não é comum, em nenhum momento. Tudo isso que você me relatou agora, que você sentia, aí era a hora de, né, a sua mãe, alguém, a escola, a própria escola, te encaminhar, né? Porque tudo isso que você sentia não é nem de longe normal. O que é normal? É você, eu sou criança, então amanhã é sábado, eu vou dormir na casa de uma coleguinha ou de um colega, e aí eu fico, né, eufórica, com aquele frio na barriga. Isso sim é uma ansiedade normal, mas não é aquela ansiedade normal que eu tenho insônia, eu tenho dores musculares, eu tenho dor de barriga, eu tenho dor de cabeça, eu não tenho fome ou eu como demais, sabe? Aí sim, tudo isso que você me relatou já é algo preocupante, onde alguém tinha que perceber isso e buscar ajuda. Deixa eu fazer uma pergunta mais direta. É Ai, meu Deus. segredo nosso, Carmen. É segredo nosso, hein? Espero que ninguém escute. Mas quando eu Tá. era pequeno também, algumas vezes, na hora de fazer a prova, no dia de fazer a prova, eu fazia pipi na cama. Isso é Aham. normal? Eu sei, agora eu já entendo que isso é ansiedade. Mas isso é normal em época de acontecer na época de prova? Isso é preocupante ou acontece mesmo? É algo que acontece quando as crianças estão preocupadas com a prova? Não, isso daí já faz parte da ansiedade mesmo, né? Que a gente chama enurese noturna, né? A criança fazer xixi na cama,
Só porque eu estou preocupado com o dia de prova. Isso já faz parte do quadro em si da ansiedade, que chama-se enurese noturna. Muito bem lembrado, Léo. Muito bem Ah, colocado. tá. Eu espero que ninguém tenha escutado esse meu segredo, mas Ah, eu era quem comum quando eu nunca, né, era Léo? Quem pequeno. nunca? Quem Ai, nunca? que legal. Então, gente, vocês estão vendo que eu tinha muita ansiedade na época que eu era pequeno, na infância. E deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando, né? É Segredo, a minha esposa, né? Segredo segredo ao ao vivo. vivo. Ninguém escutou, espero que Ninguém não. escutou, né? A André falou, segredo ao vivo, ninguém escutou. Não, não, né, A, André? a, a dona Socorro aqui, ela já tem o diploma da vida. Tem muita gente que já sabe muito sobre a vida mesmo. Deixa eu ver aqui, a Adriana está falando, parabéns pelo tema, importantíssimo nos dias atuais. É verdade. Devemos ver muito bem. O Francisco Assis falou, pois é, agora eu sei o quanto é ruim a ansiedade, né? Muita gente, pegando esse comentário aqui do Francisco Assis, né? Muita gente passa por Ah, é ansiedade. meu Oi? sobrinho. O Assis é meu sobrinho. Não, tem esse aqui que é daqui do Acre. Esse Assis que eu tô Tá, lendo então. aqui. Ah, tá, é outro, então. É porque Coincidência. assim, ó, pois é, agora eu sei o quanto é ruim a ansiedade. Esse comentário eu vou pegar para fazer uma pergunta para você. Porque muita gente vai tendo ansiedade quando criança, quando adolescente, e vai levando na barriga, né? Até chegar num ponto da vida adulta que estoura, né? Isso, isso é muito complicado, né, hoje em dia, porque quando a gente vai fazer tratamento ou buscar algo, quando já estoura, é bem pior do que fazer desde o início, né? Exatamente. Por isso, Léo, a importância dos pais perceberem isso, né? Aí você me pergunta assim: ah, mas os pais percebem isso? Daí eu respondo, eu abro aspas bem grande aqui e respondo: a maioria não. Quem percebe isso é a escola. Aí chama a equipe, chama os pais. Aliás, quem percebe isso de fato é a professora. Quantas vezes eu não Hum, já passei por isso, né? De perceber isso, inclusive outras coisas, né, que eu vou falar mais adiante, como o mutismo seletivo. A professora percebe que está ali com aquela criança todos os dias, né? Num período de 4 horas, ou então num período integral. Tem colégios que é período integral, então muito mais. Então chama os pais, né, juntamente com a escola, faz lá o encaminhamento, tá? Então tem que se ter um olhar muito delicado, eu falo, e diferenciado para essas crianças. Porque quando a criança sim. vem com choro fácil, qualquer coisa fica birrenta. Então, os pais, eles têm que ter, porque é uma linha muito tênue, né? Eu saber o que é birra e o que não é. Então, há que se ter esse cuidado, né, para fazer essa diferença mesmo. Mas geralmente os pais não percebem. Quem percebe é a professora, a escola. Aí o que acontece? Aí sim é feito a mediação. Hum. E é bem É complicado. muito, Desculpa, é sim, bem complicado, Léo, porque se isso não for tratado, isso vai, né, empurrando com a barriga, vai crescendo um adolescente explosivo, né? Naquele momento em que os hormônios estão borbulhando, e daí chega na adolescência, ninguém me ouve, ninguém me escuta, todo mundo trabalha, eu fico no computador o dia inteiro, no PlayStation o dia inteiro, e daí aí eu me entrego. E aí, lá na frente, acontece o que acontece, um adulto ansioso, muitas vezes vai para depressão, muitas vezes com outros tipos de comorbidades que a gente fala, né? Que não é sim. se fosse só ansiedade, tudo bem.
Mas não é só a ansiedade. A ansiedade sempre vem acompanhando outras coisas, né? Acompanhada de outras coisas, outras Sim. comorbidades que a gente fala. Não, sim, sim. Então, gente, tá vendo o quanto que a ansiedade vai trazendo de outras coisas, né? Então, quanto mais cedo a gente vê isso nas crianças, na escola ou em casa, é bom compartilhar, é bom ir atrás de ver o que pode fazer, né? Informação sempre é bom. E a Carmen, você fala sobre esse tema com tanta assim, com tanto amor assim no teu, na tua fala, no teu olhar. Parece que é Obrigada. algo que vem não só porque eu sou psicólogo, tenho que trabalhar sobre isso, né? É como se fosse algo a mais. O que que é ser psicóloga para você? O que que é ser essa profissão? Então, Léo, essa é a profissão que eu queria, né? Lá quando eu era adolescente e tal, porque eu falo, a minha mãe está aqui, ela vai ficar brava, mas é verdade, ela que me empurrou para ser professora, né? Porque geralmente os pais colocam nos filhos o sonho deles, né? Então, não sei se a minha mãe queria ser professora, eu sei que ela me empurrou para o magistério. Então, eu fiz magistério e dou aula desde os 17 anos, né? Aí, se você me perguntar, mas você sempre deu aula? Não, eu parei há um tempo para cuidar dos meus filhos, né? Mas eu sou formada recentemente, eu estou atendendo na clínica Ânima, né? De manhã e dou aula à tarde, como eu já havia falado. Então, é um amor, é uma paixão desde sempre, desde então, né? E ser psicóloga para mim é olhar o outro sem julgamentos, né? Porque a gente vive num mundo tão cruel, que onde tudo é julgado, né? Tudo que você faz é julgado. Às vezes, pelas pessoas que mais a gente está perto, as pessoas mais próximas, o que dói muito mais, né, Léo? Sim. Então, é isso, é olhar o outro por dentro, né? Olhar o interno e não o externo. É não julgar o outro. E na clínica é fazer o indivíduo, o sujeito, caminhar com suas próprias pernas. A TCC, ela trabalha dando autonomia para o paciente, né? Que você trata, aliás, muito eficaz, que você trata e dali a pouco ele já está andando com as próprias pernas. A gente fala que é autonomia, né? Dar autonomia para o paciente. Ah, isso é muito além de uma profissão, né? Tá também É, voltado para um dom, para algo muito interno, né? isso Parabéns, Carmen, mesmo. por tu ser essa pessoa que é e trazer esse amor para essa profissão, né? Eu acho muito lindo isso. Eu fico muito feliz quando eu estou conversando contigo, quando eu vejo tu falando com essa, com essa ternura, né? Deixa eu ver aqui que o pessoal Obrigada. está perguntando. Tem perguntas aqui, Carmen. Se prepare. Deixa eu ver aqui. Eita, A se eu minha não esposa, souber, eu pesquiso e respondo no privado. olha aí, viu? Isso que é bom. Ó, a minha prima, na semana de prova, só falta roer os dedos porque as unhas acabaram tudo. Então, isso também é um sinal de ansiedade, né? Então, quando roer as É uma unhas, tirar as ansiedade. unhas né? Estão É perguntando igual. ali em cima. Desculpa, Léo, pode a falar. não, aí tem aqui, né? A Polly perguntou: a ansiedade pode ser passada de pais para filhos? Ótima pergunta. A ansiedade, ela sim, não é que ela pode ser passada, mas se o pai ou a mãe é ansioso, com certeza o ambiente favorece e vai ser passado sim, tá? O ambiente Ah, proporciona isso. Se a criança vive num ambiente calmo, tranquilo, a mesma coisa. Se vive num ambiente estressor, ansioso, a mesma coisa. Ah, então é passado de forma social, né? O ambiente social exatamente, cria é que o ambiente a criança externo. aprende, porque a criança ela aprende muito fácil as coisas, né? Ela observa o ambiente, ela
ela aprende muito rápido isso. Então, ela também aprende as formas, o jeito das pessoas, tanto para o lado positivo como para o negativo, né, Carmen? Então, essa parte Exatamente, da exatamente. ansiedade aprende também, né? Exatamente, Léo. Exatamente. Ali em cima, não sei quem perguntou quais tipos de comorbidades. Eu posso responder agora? Para Eu responder queria a saber o questão que é. dela? Eu quero primeiro saber o que é comorbidades. Eu não sei o que é isso. Comorbidade é quando eu tenho algo, por exemplo, eu tenho ansiedade, mas daí eu tenho o toque, eu tenho o TOD, eu tenho o TAG. O TAG é mais um tipo de transtorno de ansiedade, que é transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu tenho X e daí eu abraço vários outros. Isso são as comorbidades, né? Que vem de brinde, Aham. digamos assim, Ah, ah, né? tá. Então, assim, Então, uma das comorbidades na criança é o mutismo seletivo. O mutismo seletivo, vou explicar rapidamente, acontece muito nas crianças. É mais comum do que a gente imagina, só que não é falado. Mas eu, como professora, eu já fui premiada com vários alunos com mutismo seletivo, que é o quê? Eu tenho um transtorno de ansiedade, né, a criança, e aí vem o mutismo seletivo. Ah, poderia ser outra coisa? Poderia. Ele seleciona com quem que ele vai falar. Então, na escola, ele não fala com ninguém, Léo. Na escola, a criança não fala com ninguém. Até para ele ir ao banheiro, ele faz xixi na calça, mas ele não pede para ir ao banheiro. sim, eu sei bem isso. Quando eu era pequeno, quando eu estudava, eu criava tipo uma panelinha, né? Um grupozinho que eu não conseguia me envolver com outras pessoas, porque eu tinha ansiedade, tipo, se eu falar errado com aquela pessoa ali, como ela é muito como ela é muito famosa na escola, ela vai rir e fazer piada de mim, né? Então eu me fechava muito. Eu tinha pouquíssimo amigo na escola porque eu ficava pensando, se eu Isso der um aí oi para chama-se aquela pessoa. baixa. Pode falar, Hã? Léo. Desculpa. Pode falar. Não, então, aí eu ficava com isso, tipo, eu ficava imaginando o que, que ela ia falar de mim. Se eu ficava muito nervoso, então eu não fazia nenhum tipo de amizade. Isso tem a ver com ansiedade também? Ou não? É outra coisa? Sim, isso daí chama-se baixa autoestima. Baixa Não entendi. autoestima e baixa autoconfiança. Autoconfiança. Você não tinha autoconfiança e você não tinha autoestima. São um dos sintomas. Dificuldade Ah, para dormir, a culpa, né? Mas isso é baixa autoestima, com certeza. Sim. tá. Eu tenho, ó, tá todo mundo falando de mim, não sei o quê, eu não. Esse tipo de coisa. Recusar ir para a escola, que era o que você tinha, que a gente já foi falado na outra live, né? O pessoal que não assistiu, mas foi Sim, falado isso. É um dos sim. sintomas. Aqui a Irlândia está falando assim, meu filho é ansioso. Né? Irlândia, É, tu acha que teu filho é ansioso porque viu agora na live aqui que a gente citou algumas coisas parecidas ou você já sabia disso, né? Comenta aí pra gente se tu já sabia ou porque tu tá vendo aqui algumas coisas parecidas, né? E, Carmen, já para ajudar a nossa amiga aqui, a Irlândia, né? Ela afirmou, meu filho é ansioso. Quais são as dicas que você daria para uma mãe que ela acha ou que tem certeza, né, que o filho dela está passando por ansiedade nos dias atuais? Quais são as dicas que você poderia ajudar? aham. Tá, deixa eu só concluir ali mais um pouquinho, Léo, em relação aos sintomas, que Tá, eu acho muito importante sim, para os pais identificar, né? Assim como eu falei, a baixa autoestima, pouca autoconfiança, a culpa, sim. o choro fácil, a criança irritada, que tem insônia, né? Dificuldade, de aprendizagem no colégio, na escola, recusa ir para a escola, apatia, desinteressada,
às vezes nem mesmo quer brincar com os coleguinhas na escola, né? Alterações no apetite, Sim. ou eu como demais, ou eu como de menos. É, agora, eu esqueci o que você falou. Repete aí a pergunta. Que dicas que eu dou para ela? Não, a nossa, a Irlândia, né? Ela falou A, assim, a meu filho é Islândia. ansioso, ela afirmou, né? Para poder ajudar ela, né? Eu perguntei para ela, Ah, para ela tá. comentar aqui pra gente. Eu pedi para ela colocar aqui, né? Se ela pode comentar, se ela acha que o filho dela é ansioso por causa das dicas que ela já viu aqui a gente falando, né? Das situações, ou porque ela já sabia disso, se ela já sentia isso antes da live, né? Aí eu Entendi. pergunto para você, pergunto não, né? Para ajudar a nossa amiga aqui. O que que seria adequado ela fazer, né? Para ela ter Ah, tá. certeza se o filho dela Uhum, é ou se tem que levar para um especialista ou se ela já pode ir fazendo algumas coisas em casa. O que que uhum. você Ok. poderia passar Nesse... para ela? Então, fica difícil falar porque ela não respondeu a tua pergunta, mas o que eu falo para ela é: você deve observar, tá? O teu filho. E como você conhece ele, você vai saber. Ah, nossa, isso está além do normal. Isso está além de ficar, ai, né? Que nem a Jacinta colocou ali que roía as unhas que sangrava. Isso não é normal. Isso não é normal. Então, você observa teu filho e veja, ele está apático, ele está com dificuldade para dormir, ele está agitado, ele está irritado. Isso é recorrente? Ele chora fácil? Que idade que ele tem? Eu não sei se ele vai para a escola, se ele não vai, mas agora com a pandemia, ninguém está indo na escola, né, Léo? Mas tenha Isso. esse cuidado, acolha o teu filho, Irlândia, Irlândia, né? Acolha o teu É. filho, né? E veja, poxa, peraí, isso não é normal. Então, procura um profissional de saúde. Você pode procurar um médico generalista, ou direto um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um neuro também, né? Então, isso daí vai do grau, da disponibilidade. Geralmente, a pessoa vai num clínico geral, né? Generalista. É isso. Muito bom, viu, Irlândia? É bom e já um grande passo, né? Uma mãe afirmar: Ah, eu acho, o meu filho está com ansiedade, eu acho, porque se ela confirma, se ela aceita isso, já é um grande passo para começar a mudar. Porque eu já, antigamente, hoje já estamos com novos conhecimentos, mas antigamente eu escutava muito, na minha época, eu escutava uma frase bem pequena, mas era desse jeito. Isso é frescura, isso é preguiça, isso é. Ele não quer nada com Nossa, nada, é besteira. isso é. Manda. Nossa, Então, essa frase antigamente aí eu é escutei terrível. muito isso, eu escutava muito isso. Se eu conseguir fazer isso, tu também consegue. O professor já falou isso para mim, né? Quando eu estava com medo de apresentar trabalho, eu falava para ele antes, eu não estou conseguindo, eu estou passando mal. Não, eu já passei por isso e fiz, tu também pode. E uma vez eu até me mijei dentro da sala de aula por causa disso, né? Pois é, exatamente. É outro segredo que eu vou contar para você. Uma vez eu me mijei dentro da sala de aula. Então, mais um motivo, aliás, uma coisa, um sintoma, né, Léo, da ansiedade, que é vontade de ir ao banheiro direto, recorrente. E se você não vai, obviamente que você faz ali, Muito. Ah, né? eu vou te contar outro segredo. Por causa dessa vez que eu me urinei dentro da sala de aula, que era numa apresentação de um trabalho, até há pouco tempo, antes de fazer uma apresentação numa palestra, numa, uma apresentação aqui numa live aqui contigo, por exemplo, eu ia no banheiro inúmeras vezes antes. Quando eu ia fazer uma palestra, eu subia no palco, mas antes de ir para o palco, eu tinha que ir 1000 vezes no banheiro, porque eu ficava com vontade de urinar, urinar, urinar. Mas eu comecei a fazer essas entrevistas, essas lives. No começo eu também ia direto. Agora, hoje, eu estou bem à vontade, eu estou com bem É menos. Eu não, quase não vou isso. mais. Exatamente.
Isso daí tem que treinar também, né? O teu organismo. Espera aí, calma lá. Não, aí tem várias técnicas para isso, né? É você não tomar muita água, é você pensar noutra coisa, enfim, tem uma pergunta aí, Léo. Meu filho de 10 Tá, eu vou anos. fazer aqui a pergunta, né? Deixa eu chegar aqui na pergunta, deixa eu ver o que o pessoal está falando, né? A dona Jacinta, que é minha sogra, tu falou, né? Que ela roía unhas até sair sangue. Meu Deus, sogrinha, não faz isso não, sogra. A Poli, né? A Policarpos Borges aqui falou, complexo de inferioridade, um dos sintomas. É verdade, a nossa psicóloga falou isso, né, psicóloga? A André está Isso. falando aqui. Dicas de como minimizar a ansiedade das crianças. Então, Ótimo. Posso dar dicas. agora? Fale pra Dou. gente aí. Vou Então, até assim, anotar. Anotem, pessoal, tá. vou anotar. Gente, como a gente está falando, né, que é ansiedade infantil, então assim, mindfulness, tá? Podem anotar esse nome aí, procurar, pesquisar e começar a fazer. Mind, de mente, né? Fullness, que significa atenção plena. É você estar aqui e agora. São meditações, respirações, tá? E vários tipos de exercício, né? Tem vários tipos. No consultório eu uso uns, nem não peguei, tá no carro. Uns cards, né? Eu tenho vários cards que são cartões com vários exercícios de mindfulness para as crianças e também para os adultos. Então, uma das coisas, praticar mindfulness não deixa de ser a mesma meditação, mas meditação tem que ser guiada. Então, eu sou muito adepta da mindfulness. É, fazer exercício físico. Ah, mas criança? Sim, porque a criança. Tem várias crianças que estão gordinhas agora nessa pandemia por estar em casa o tempo inteiro e só come, 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 come. Então, uma alimentação saudável, uma alimentação saudável, exercício físico é fundamental, porque libera, né, o hormônio da felicidade. Que mais? Rotina. A criança, Léo, tem que ter rotina. A criança tem que ter rotina, tem que ter horário para dormir e para acordar. Então, ai, mas nossa, Carmen, mas ela é super difícil, não vai para a cama de jeito nenhum. Um dos trabalhos que eu faço é organizar, né, e fazer com que a criança vá para a cama no horário certo. Porque se os pais que têm que fazer essa mediação, se os pais não fazem, não vai, Léo, não vai. A criança não vai sozinha. Tirar tablet, televisão, celular, tudo que ativa, sabe? Que deixa a criança mais ligada. A tela, a própria luz, deixa isso. Então, tirar isso, ir para a cama, começar aquele ritual, né? De ir para a cama mais cedo, colocar pijama, escovar os dentes. Vamos lá, a mamãe ou o papai vai com você. Um dia a mamãe, um dia o papai vai ler historinha para você. E tirar, de fato, esses aparelhos eletrônicos. Então, aí já foi inúmeras dicas. E fazer, se a Olha aí. criança, nossa, se vocês bem soubessem, vocês fariam a meditação plena, né? A mindfulness com as crianças. Eu tenho várias dicas no Instagram sobre isso. E Gente, tá podem vendo seguir a aí as gente, né, informações. Léo? Podem seguir a gente. É, mamães, olha aí as dicas que a nossa psicóloga está nos dando. Segue ela. Se alguma mãe aqui, Carmen, ficar com dúvida, alguma coisa, ela pode te mandar uma mensagem no direct, ela pode não querer contar aqui, mas pode querer contar no teu direct, pode? Pode, claro, fique à vontade. Claro que sim. Ah, então eu fico, ó, pessoal, fiquem à vontade para seguir a gente também. Quem não estiver me seguindo pode seguir, que eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal feminino, Carmen. Eu estou trabalhando muito nessa área. Eu quero mostrar o quanto que a mulher é poderosa, porque elas são, né? E eu estou Parabéns, sempre Léo. trazendo Parabéns toda mesmo. semana material sobre isso, né? Para ajudar as mulheres. Que Ah, bom.
A Irlândia respondeu, ela já sabia que o filho dela tem ansiedade. Depois que a avó dele faleceu, às vezes ele fica muito sensível para chorar, né? Isso pode acontecer, né? Também Exatamente. ansiedade porque alguém Pode. O, querido sai da vida da pessoa, o né? Ou luto, por né? viagem, ou O pelo luto, luto. né? Então, Esse daí é o transtorno de ansiedade de separação, né? Eu perdi um ente muito querido, né? Meu pai foi embora. Eu tenho uma aluna que ela tem ansiedade e está tratando porque ela perdeu os tios e eram muito próximos. Isso é super comum. sim, Perder né? alguém e E ficar. Aham. Tem que tratar, tá? E quando acontece isso, o Carme, por exemplo, isso é passageiro, esse momento de luto, de ansiedade de uma criança que, porque alguém, como a avó da nossa amiga aqui, tem um período que ele possa, que tem que ficar, que é normal, passando disso ela tem que fazer algumas intercessões, como é que é? Ou poderia explicar isso? Sim, ótima pergunta, Léo. Isso é normal até a página 2. Depende do quão a família vai alimentar isso, né? Se o pai, a avó, não sei se é paterna ou materna, fica lá falando todo dia, chorando todo dia, porque também o que a especialização que fala do luto chama-se tanatologia, né? Que é o luto. Inclusive tem aí é, o luto com as crianças, que é diferente do luto com o adulto. Enfim, chama-se Sim, tanatologia. Então, depende muito, né? Até quando? Porque eu tenho que viver esse luto, né? Eu tenho que viver. Nós temos que viver o luto, mas a gente não tem que viver esse uhum, luto para sempre. Tem até, como eu falei, eu tenho que viver o luto um determinado tempo. Dali adiante, eu tenho que caminhar. Eu sei sim, o que é a morte, eu sei que a pessoa faleceu, né? E eu tenho que seguir minha vida. Caso isso não aconteça, tem que procurar ajuda sim, sim. tá? Então Então tá. tem que ficar Vamos ver atento. aqui. Pode Muito falar. bom, né? Então, gente, tudo tem uma fase, né? Se a fase piorar ou passar disso, sempre a gente tem que ficar de olho, principalmente nas nossas Exatamente, crianças aí. exatamente. Tem que ficar de olho para tratar, para não chegar aí um adolescente, um adulto com problemas, né? Depressivo, Sim. enfim. Por exemplo, a nossa Neide, né? A Bora Reciclar com Amor. Ela estava colocando um relato aqui. Meu filho tem 10 anos e mudou o comportamento. Está agressivo e rebelde, mas só em casa. Assim, bem rápido, dos 9 entrando para os 10 anos. Agora, na pandemia, piorou. O que você pode falar desse argumento que a nossa amiga falou aqui? Então, tudo piorou. Como que é o nome dela? Neide? É Neide. Uhum. Neide, É a tudo Bora piorou, Reciclar com né? Amor. Tudo piorou nessa pandemia, né? Por isso mesmo que a gente está fazendo essa live, que é nos tempos atuais. Porque os meus alunos, que eu estou sabendo, 3 estão indo no psicólogo. Não comigo, mas estão indo. Então, assim, tudo piorou com essa pandemia. As atividades que estão muitas, estão exacerbadas e eles não estão dando conta, não estão saindo de casa. Muitas crianças têm um medo desse vírus, né, do coronavírus. Então, assim, tudo piorou, né? Tudo foi ficando muito grande. Então, como eu falo, tem que ver o que que tá, qual que é o gatilho, né? Por que que ele está fazendo isso só em casa? Qual o problema? O que que desencadeia isso, né, Léo? O que que se Sim, desencadeia? O que que foi? Só em casa? Como assim? Né? Então, há que se ter um olhar diferenciado, sim, para essa criança, porque essa é uma idade, Léo, que tem que olhar com mais carinho, né?
que daqui a pouco, não que as outras fases não sejam, mas é que é uma idade que eles já estão um pouquinho mais maduro cognitivamente falando. Então vão Ah, ficando eu falar, maiores e daí pode falar. deixa eu falar o que aconteceu comigo, né? Eu, com os 10 anos, eu também já estava muito rebelde dentro da minha casa. Fora da minha casa, eu tinha medo das pessoas. Eu acho que eu queria descontar em casa as coisas, né? Então, aí tu falou aí que a gente é normal ter o luto, né? O momento de luto e tudo. A minha avó materna, que morreu, faleceu na época em casa, eu estava mais ou menos com 10, na cidade, mais ou menos, né? A minha mãe chorando, todo mundo chorando. Eu cheguei para minha mãe com rebeldia, né? Falei por que que ela estava chorando, se se ela sabia que a mãe dela, minha avó, estava indo para um lugar melhor, que estava indo, né? Eu pulei essa fase do luto porque eu já estava com um processo de estresse, ansiedade, um pouco na cabeça infantil já muito forte, tanto que aos 14 anos, segundo a minha psicóloga, eu já iniciei uma depressão forte. Eu não sabia que eu fui descobrir que eu estava com depressão aos 14 anos, já depois de adulto que eu comecei a fazer a minha, o meu tratamento, né? Eu achava que eu era um menino rebelde, Exatamente, porque todo mundo falava isso de mim, né? Ah, esse menino tá rebelde, né? Eu exatamente. achava que era. Então, é bom ficar atento, né, para essa fase, É porque bom ter uma atenção especial, sim. porque toda criança ela tem que ser amorosa, né? As crianças são amorosas, são pessoas São. que querem dar carinho e receber carinho, né? Então Isso, é muito exatamente. importante ver. E se for o caso, pode até procurar já, eu não sei, né? Isso é o que a gente está fazendo é uma conversa amigável. A gente não está indo para o lado clínico, porque a gente não tem tanto contato com vocês, Nem tem mas como, né? Mas Aham. se está com dúvida, né, o Carlos, se está com dúvida, se está querendo um conhecimento a mais, pode procurar um especialista, não para a criança, mas para a própria mãe. Ah, eu chego num Sim, especialista, num psicólogo e falo, eu estou passando isso, 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 meu filho está fazendo isso, isso. Pode ser que não seja nada também, mas uma conversa com um psicólogo não vai custar exatamente. nada também, né? Não, exatamente. E assim, Léo, o que eu peço para o pessoal é assim, porque ainda é muito forte, né, esse lance aí de ter preconceito, achar que só quem vai em psicólogo e psiquiatra são loucos e tal, não sei o quê. Eu falo assim, que quem bem soubesse o quanto a gente fica diferente, o quanto a gente se autoconhece, né, faria terapia, né? O quanto a gente muda para melhor, né? O autoconhecimento é tudo. A gente não vai só no psicólogo quando está com problema, né? A gente pode ir para se autoconhecer, né? Ah, eu estou passando por um probleminha, mas é assim? Como é que não é? Então, vale a pena muito, né? Que isso Sim, não é loucura. Nós não somos loucos, né? não, sim, verdade. Então, o que que o pessoal está falando aqui? Boa noite, amei essa live. Continue até o final, tem que ter mais coisa, né? Manda coraçãozinho aí, segue a gente. Olha só, a Irlândia. Léo, eu acho que o meu filho ficou mais sensível depois que a avó dele faleceu. Sempre falo com ele. É bom conversar, é uma das melhores soluções que tem. Tenta conversar o máximo possível com seu filho. Isso eu sei, porque a minha mãe fazia muito isso comigo, né? Ele esquece o começo e distraio ele, mas não gosto de dar o celular para ele. É, a, isso é muito importante, como a nossa Carmen falou aqui, a nossa psicóloga, né? É bom conversar, né, Carmen? E, Sim, e o celular tem que ter um período, né? Tem que ter um controle também, né? Uma rotina que ele tem que não, ter um que ele, como ele tem. controle. Uhum, Uhum. tem que ter um controle. Até os 2 anos, Léo, eu vejo aí nos mercados crianças, bebês, sentada no carrinho, a mãe fazendo compra e a criança lá babando em cima do celular, literalmente.
Até os 2 anos não deve dar, não devemos dar celular para as crianças. Dos 3 aos 5 anos, a criança, ela pode, não deveria, mas, digamos, ela pode, entre aspas, pegar o celular 1 hora durante o dia de modo fracionado, né? Sim. Fracionar essa 1 hora, né? O certo era não dar, mas como a gente sabe que não tem como, né? Os pais acabam dando, É, então isso. fracione e não deixe mais que 1 hora, dos 3 aos Uhum. 5 anos. Sim. É Aí a super Irlândia continua. nocivo. A Irlândia continua, né? Ele morava com a avó, mas a questão de estudar, ele é um filho dedicado, sempre participa, ele gosta. Muito bom. Então deve ser só um processo de luto mesmo, né? Ele continua a rotina dele de dia, né? Aham. Ele continua, né? Tem Mas que fica ver quanto atenta. tempo isso, tem que ver quanto tempo esse luto está durando, né? Eu não sei qual que é o tempo, mas tem que cuidar muito isso. Tá quase A acabando, né, Ney Léo? tá sim. Vamos só ver o que o pessoal está falando. A Então tá Neide, bom. né, está falando do filho dela, né, de 10 anos. Estou buscando um atendimento psicológico para ele. Muito bom, Neide. Eu aconselho a todo mundo a Parabéns, ter uma Neide. conversa, né? Porque não estamos Eu sabendo lidar com esse novo comportamento dele. É muito difícil a gente, toda a família, toda pessoa, quando está acostumado com a rotina e quando vê isso mudando repetidamente, assusta, Carmen? sim, sim, E assusta e nada melhor do que ir atrás de ajuda, né? tem que ir atrás de ajuda para isso daí não, né, não crescer mais tarde e virar um adulto com várias outras doenças, até uma depressão, né? Transtornos. Sim, né? E eu não sei se tem a ver o que eu vou te falar agora, né? Ah, na minha vida adulta, eu cheguei a um nível que eu fiquei com muita depressão, e com medo de conversar com as pessoas, com medo de sair, com muitas coisas, porque eu ficava pensando, né, lá na frente, pode acontecer isso, a pessoa vai fazer piada comigo, a pessoa vai achar que eu sou um burro, e cheguei a um nível que eu fiquei com depressão e teve muitos momentos da minha vida que eu pensei em me matar, né? Ficava pensando besteira, 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 né? Aí eu te pergunto, o que pode de pior acontecer quando uma criança começa a ter ansiedade e não é tratado isso durante a vida? Isso Travou. tem a ver com isso que eu passei, tem a ver porque eu não tratei não fui tratado e não vi isso como algo que poderia ser perigoso para mim. Sim, tem a ver sim, porque foi algo muito sério que você teve e que não foi, como é que se diz? Você não tinha você não foi atrás, você não buscou atendimento especializado. Então, isso foi crescendo, né? Foi crescendo. Virou o quê? Virou depressão, né, Léo? Uhum. A tua ansiedade é um exemplo de que virou depressão. E pode Isso é ter, o, vir a ter pensamentos suicidas, sim. Aham. Então, muito isso é cuidado, o, muito cuidado. Pode falar. isso é o pior que pode acontecer num grau de ansiedade infantil que vai levando, que chega a ter. É porque eu não pesquisei, eu não fui atrás, assim, mas a gente vê muito nos jornais adolescentes tentando fazer suicídio ou, ou até conseguindo, né? Tem, Sim. você acha, ou já pesquisou, sabe alguma coisa se tem a ver com isso, com ansiedade? Sim, tem a ver com ansiedade, que a ansiedade não tratada, né, ela pode se agravar. E ela pode também chegar a uma depressão, tá? E como eu falei lá atrás, são várias comorbidades, né? Como o mutismo seletivo, agorafobia, fobia social, tem até aquele que arranca o cabelo e come,
que tem que fazer cirurgia, né? Tem tudo isso. Então, como eu falei no início, é algo muito amplo que só em uma hora a gente não vai dar conta, Sim, mas não. tem a ver sim. Ah, tá. Então, gente, tratem. Se tiverem dúvida, procura se informar, procura saber mais, não tenha medo. Psicólogo não é bicho do mal, é gente boa demais, adoro, né? E hoje eu falo o quanto que eu me arrependo por não ter procurado mais cedo, né? E então a gente falta 5 minutinhos, gente, para 4 minutinhos aqui para a gente terminar. Então vamos encerrando aqui. Eu vou aqui, ó, gente. Eu vou desconectar aqui a nossas mensagens para vocês tirarem print da gente. Vou tirar um print Ah, aí é. para postar nas redes aí, postar nos stories e marcar a gente, tá bom? Eu vou colocar até meu livro aqui Isso, para fazer pessoal. propaganda. Tira aí o print, posta aí pra gente, marca a gente, tá Isso, bom, gente? compartilha, marca a gente. E segue a nossa amiga, a nossa psicóloga, pergunte a ela, que ela é um amor de pessoa, ela vai tirar as dúvidas de vocês, orientar. Me segue aí, quem não estiver seguindo também, eu gosto muito, toda semana eu estou fazendo entrevistas para a gente enriquecer o nosso conhecimento, certo, gente? E Aham. Léo, e só mais uma última coisa, eu peço aos pais que usem a empatia em excesso com o seu filho, né? Não fale que é frescura. Procure se colocar no lugar dessa criança para saber o que ela pode estar sentindo, né? Use a compaixão, tenha a compaixão, é olhar o outro com paixão, né? Seja tolerante e muito amor, e dê muito amor aos teus filhos, né? olha E aí, amor nunca é demais. E olha aí procurar um profissional, né? Procurar um profissional a, a e dica deixar de se ouro de agravar. vocês aí, né? Então, gente, aí eu quero deixar aqui também a minha mensagenzinha que eu tô eu tô fazendo o lançamento do livro dia 10, mas quem já É, quiser garantir, parabéns! obrigado. E quem quiser garantir já o seu exemplar e autografado, pode falar comigo, pode falar aí no direct ou mandar uma mensagem aí agora mesmo que a gente entre em contato para a gente encaminhar pelo correio, sem frete, sem nada, para a gente compartilhar mais conhecimento, tá? Uma história real de superação e motivação que vocês vão gostar muito, pode ter certeza, né? Parabéns! Valeu, pessoal! Obrigada! O pessoal elogiando. Live É. maravilhosa! Então, Obrigada por ficar conosco até o final. foi maravilhoso mesmo, Carmen, o teu conhecimento ajudou muito. Eu sei que vai auxiliar muitas mães, porque essa live vai ficar gravada aí para quem quiser. E acho muito, muito bonito o seu trabalho. Parabéns mesmo. E, Obrigada, gente, Léo. eu agradeço demais vocês ficarem aqui com a gente até agora. Posta aí nos stories e marca a gente, que a gente vai ficar feliz também. E, Carmen, um beijo. Adorei mais uma vez e Gratidão, obrigado. Léo. Tamo junto, estou à disposição. Beijo. Ah, um beijo, pessoal. Boa noite. Fique com Tchau, Deus. pessoal. E Obrigada. tchau, tchau. Até mais. Eu fico muito Tchau. feliz com vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.